Graças ao Senhor, irmãos. Muito precioso nós podermos, nesse primeiro dia da semana, estarmos juntos, ainda que dessa maneira, né? Como estamos tão frustrados, como estamos aí perplexos algumas vezes, e esse tempo tem sido muito precioso, esse tempo que o Senhor tem nos preparado para nos fortalecer, para, de alguma maneira, dizer, olha, você não está sozinho. Muitos outros que estão aí pelejando com você, combatendo o bom combate. É muito bom, isso fortalece, isso nos anima, isso nos ajuda, isso nos guarda, e isso não está relacionado com condição social. Na realidade, hoje, muitos daqueles que têm muita posse nesse mundo estão gastando bastante dinheiro com alegria, buscando na farmácia aí tudo aquilo que ele precisa para se manter emocionalmente. Mas o nosso Senhor, o nosso Deus, é aquele que tem guardado as nossas vidas, protegido a sua igreja, sustentado a sua obra, nos guiado, nos controlado, guiando, controlando todas as coisas, usando em seu serviço conforme lhe apraz tudo quanto são e está nos seus interesses. Eu estou aqui citando Efésios capítulo 2, a igreja em Éfeso, de Apocalipse, no capítulo 2. Na realidade, quando o Senhor diz ali, eu conservo a minha igreja na minha mão direita, ele está dizendo isso, com o braço, com a minha força, eu estou guardando cada um de vocês. Esse foi o texto que eu, pela graça, compartilhei na última vez que estava aqui com os irmãos, trazendo uma palavra, né? Aquele que conserva na sua mão direita as 7 estrelas e anda no meio desse seu testemunho, ele anda no meio da sua igreja. Então, é o mesmo Deus ontem, hoje e o mesmo Deus eternamente. Naquela ocasião, eu me lembro que nós estávamos numa expectativa de compartilhar pelo menos uma ou 2 ou 3 mesmo daquelas realidades ali daquelas igrejas em Éfeso. Quando, então, o apóstolo João, preso ali, né, encarcerado ali naquele isolamento na ilha de Patmos, quando ele, então, recebeu uma visita. O governador ali naquela época, né, o mandatário, era Domiciano, um homem terrível, um homem mau, um homem que roubou para si um título de Senhor e Deus. E então, chamado aí o considerado o segundo Nero. E então ele coloca o último apóstolo vivo encarcerado. E uma visita era algo impossível de acontecer. Ele estava num local onde era impossível, a dificuldade não só de chegar, mas uma possibilidade, uma liberação, uma autorização para que alguém pudesse vê-lo era impossível, mas não para o Senhor. Para o Senhor isso não é impossível. E o Senhor o visitou ali. O Senhor se coloca diante dele, nós vemos isso de maneira bem clara. Apocalipse 1, 2 e 3, depois no capítulo 4, ele recebe aquele convite, vem e vê, e ele foi e viu o trono de Deus a partir do capítulo 4, que aí é a visão do trono de Deus até o último capítulo 22 de Apocalipse. Mas, irmãos, hoje, pela graça de Deus, eu quero que nós possamos ver juntos a igreja em Esmirna, porque nós vimos que a igreja em Éfeso, a marca dela era o abandono, ela deixou o seu primeiro amor, ela colocou de lado o seu primeiro amor. Mas nós vimos que mesmo e apesar disso, o Senhor, ele é aquele que edifica a sua igreja. Ninguém pode arrebatar a sua igreja da sua mão. Então, quando o Senhor fala que vocês estão na minha mão direita, é isso que ele está querendo dizer. Ninguém pode tirar você de onde um dia você foi colocado. Pela graça, pelo Espírito Santo de Deus. E é assim, então, que nós nos colocamos essa manhã, confiados inteiramente nessa graça de Deus. Capítulo 2 de Apocalipse, vamos abrir, os irmãos podendo tomar aí a palavra, na realidade, a minha expectativa era só, em todas essas realidades dessas 7 igrejas, o meu desejo era somente falar sobre aquele que está comunicando às suas igrejas, ou às suas realidades. Essa era a minha expectativa, essa era o que eu tinha em mente. Mas Esmirna, é interessante que esses 4 versículos nos falam muito.
traz questões assim que são bem reais para os nossos dias atuais. Então, nós vamos ver esses 4 versículos. Apocalipse do capítulo 2, do 8 até o 11. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que foi morto, ou que esteve morto, e tornou a viver. Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Aí o Senhor Jesus diz assim no verso 10, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Há palavras muito características aqui, que são repetidas por todas as 7 realidades, por todas as 7 igrejas. Uma delas é essa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Outra é o Senhor mesmo se apresentando bem no início de cada uma das palavras para cada uma das igrejas. Ele diz a quem é que está falando. Esse é o nosso objetivo, de concluirmos esse assunto de Esmirna falando desse Senhor. Quem é que está falando? Isso importa muito. Aquele que nunca mentiu, aquele que nunca teve nenhum dolo, nenhum pecado, nada moral ou espiritualmente, nada o corrompeu, nada pôde corrompê-lo. Quem é que está falando? É o Senhor. E outra coisa muito característica aqui é que ele fala para as 7 igrejas ao que vencer, ou seja, ele coloca pontos para aqueles que são vencedores. Então, os irmãos se lembram de Policarpo, o irmão Policarpo de Esmirna, né? O irmão que foi martirizado. Então, eu vou situar os irmãos, porque o irmão Policarpo é aquele irmão que tinha aproximadamente 86 anos. É aquele irmão que era um presbítero nessa localidade aqui. Aquele irmão que foi colocado nas chamas. E quando ele estava ali naquelas chamas, ele intercedia pelos seus algozes, né? Então, é um irmão que podemos colocar e incluir aqui como esse que venceu. Foi fiel até a morte. Até a morte ele proclamou o nome do Senhor. Conta a história que eles foram buscar Policarpo em sua casa, os guardas, né? E ele era conhecido por uma doçura. Ele era um irmão que era conhecido pela sua simpatia. E então ele convidou aqueles guardas, falou: nós podemos ter uma refeição juntos antes de eu ser levado? Eles falaram: vamos. E eles concederam, e eles foram, comeram juntos ali, conta a história. E aí ele fez um pedido ainda antes de ser levado. Ele falou: posso orar ao meu Deus? Ele foi para o seu quarto, eles permitiram, e ele orou por aproximadamente 1 hora. Ele voltou e disse: eu estou pronto. Então eles o levaram. E conta a história, e aí eu sei que a maioria conhece, o procônsul chega para ele e fala: mas Policarpo, negue o Senhor e negue esse seu Deus, e eu vou permitir que você volte para sua casa. E aí, então, aquela frase que nós conhecemos: como eu posso deixar aquele que só me fez o bem? Ele nunca me deixou nem um dia, como eu posso abandoná-lo agora? Então, esse é um irmão que, como nós vemos aqui no versículo 10, ele foi fiel até a sua morte. Fiel até a sua morte. E aqui o verso 10 também nos fala dessa necessidade de não temermos, da necessidade, o tempo, né, dessa tribulação também. Ele fala: olha, são 10 dias, né, tereis uma tribulação de 10 dias. O que isso quer dizer, né? Penso que no início da pandemia, se alguém dissesse que nós ficaríamos isolados, que o comércio ficaria fechado por 10 dias, particularmente eu falo: é impossível, não vai ser possível, isso é impossível. A economia está girando, o mundo não pode parar. E hoje nós já estamos com 4 meses, né? Ou seja, é um tempo determinado.
há um tempo pré-dito, e o Senhor continua no controle e no governo de todas as coisas. E estamos aqui, guardados pelo mesmo poder de Deus. Então, irmãos, nesse capítulo, nessa igreja, eu creio que tem muito a nos comunicar, ainda que seja de maneira muito rápida nessa manhã. Mas veja aqui no verso 9 comigo, por favor. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu estou sabendo também da tua pobreza, mas tu és rico. Eu também sei da blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Quantas coisas temos aqui que podíamos extrair, né? A igreja em Esmirna é a única, junto com a igreja de Filadélfia, a penúltima igreja, Filadélfia, são as únicas duas que não têm assim nenhuma repreensão, nenhuma advertência. E, de uma maneira interessante, o Espírito Santo coloca isso aqui também, mas cuidado com a sinagoga de Satanás, né? Então, há essas duas particularidades. Por um lado, não há uma advertência para as duas, e, por outro lado, o Espírito Santo, na boca do próprio Senhor aqui, fala sinagoga de Satanás, o cuidado com a sinagoga de Satanás. Ou seja, a blasfêmia daqueles que estão falando mal de vocês, a blasfêmia daqueles que não entendem, não compreendem o modo de andar de vocês. Ou seja, Satanás é o soberbo, é aquele que queria ser como Deus. Ele olhava para Deus e queria ser como Deus, né? Então, quanta necessidade nesse tempo, nesse momento de humildade, né? Porque essa humildade, é o caráter do Senhor, precisa nos revestir. Mas o Senhor dizendo que eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. E esse eu sei, aqui, está dizendo justamente isso, que o Senhor está... Essa palavra, o conheço, uma outra versão, diz assim: eu estou vendo com os meus próprios olhos o que está acontecendo. Essa é a palavra aqui. E nós não podemos dizer, de maneira alguma, que essa palavra é específica para Esmirna, ainda que fosse. Mas é uma palavra que ela alcançaria todo o tempo, desde esse momento aqui, né? Porque nós sabemos que a igreja em Esmirna, ela compreendia o período ali do ano 100 até o ano 300, aproximadamente, 100 a 300, 300 e pouco. E então, ela não só era uma realidade naquele tempo geográfico ali, mas também ela era uma realidade que alcançaria tempos depois, né? Então, essa Esmirna, essa mirra, é o que significa essa palavra, um cheiro, um bom perfume, era algo que seria evidenciado posteriormente. Irmãos, quando o Senhor fala, eu conheço as tuas obras, aqui nós podemos colocar em dois sentidos. Não só no sentido de conforto, dizendo assim, eu sei o que vocês estão passando, mas também no sentido de advertência, como o Senhor avaliando o nosso modo de andar, ou o modo de andar ali. Eu sei, eu conheço, os meus olhos estão em você, eu estou atento, eu estou prestando atenção em todos os movimentos dessa terra. Eu vejo o que acontece, eu não estou alheio aos acontecimentos. Sim, eu estou no alto e sublime trono, mas eu estou contemplando. Salmo 34, versículo 15, diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então o Senhor diz, eu conheço, eu sei, eu conheço a sua pobreza, né? Mas tu és rico. É interessante que, por um lado, a pobreza material pode muitas vezes assaltar as nossas emoções. Mas o Senhor está dizendo, mas você é rico. Porque para o Senhor o que importa não é a pobreza material, mas sim a riqueza espiritual. Eu conheço, eu quero conhecer, eu estou vendo. É isso que eu quero tirar de você. É isso que eu quero ver. Eu estou vendo a sua riqueza espiritual. Eu estou vendo quanto você me busca. Tem um cântico, um cântico do cantor cristão. Eu sei que muitos irmãos aqui o conhecem. Eu vou ler essa letra aqui desse cântico, porque é um momento em que nós precisamos muito
que esse cântico possa ser, de alguma maneira, uma realidade nas nossas vidas. É o hino do cantor cristão número 400. O Felipe colocou para nós aqui. Quão preciosas são as horas. Quão preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão muito deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem envolver, pois é ele o meu abrigo quando o tentador vier. Ao sentir-me pressionado por problemas terreais, irritado, enfraquecido, em hesitações carnais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que ele fala trazem-me consolação. Se eu confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, ele escuta com paciência essa triste confissão e dá forças para que eu vença o pecado e todo o mal. Ele é sempre o meu amigo, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é com Deus ter comunhão, podereis então prová-lo e tereis compensação. Procurai estar sozinhos, em conversa com Jesus, e tereis na vossa vida paz perfeita, graça e luz. Aleluia, irmãos. Graças ao Senhor, porque é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus que será eternamente, é o Deus que conhece, é o Deus que sabe das nossas lutas, das nossas tribulações. Essa palavra aqui, tribulação, do grego, ela tem o sentido daquelas uvas que são espremidas, né? No latim, que dá origem ao nosso idioma, o sentido dela é como uma vara batendo num cacho para que o seu grão seja, então, tirado dali. Então, você tem dois sentidos aqui: pressão e golpe. Pressão e golpe. Então, o Senhor pode falar perfeitamente nessa manhã. Eu conheço o que você está passando, porque foi isso que eu passei na minha morte. Foi isso que eu passei. Pressão e golpe. Eu conheço, eu sei. Enquanto Laodiceia, a última igreja do nosso contexto aqui, se o Senhor permitir, vamos compartilhar dela um dia, mas era exatamente o contrário, porque ela dizia de si mesma: eu sou rica e abastada, e de nada tenho falta. E o Senhor diz exatamente o contrário: você não sabe que você é pobre, cego e nu. Então, quando nós dizemos e consideramos que somos pobres, né, que temos tribulações, o Senhor diz: mas você é rico. Porque por causa da tua fraqueza, eu estou guardando a sua vida. Porque quando você é fraco, então você é forte. Então você não precisa temer. Não precisa temer. É isso que diz aqui: não temas o momento que você está passando. Não temas. Ouça, irmãos, esse cântico nos fala muito disso. A voz do Espírito, o Espírito Santo que pode falar aos nossos corações. A voz da consciência. O Senhor está ali pelejando, batendo para poder entrar e abrir e falar com você e dizer: eu estou cuidando de cada um desses detalhes. Eu morri. Comemorem isso nessa manhã. Celebrem isso nessa manhã, porque eu sei o que você está passando. Seja fiel até a morte. Seja como o meu servo, o apóstolo Paulo. Ele diz: eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Policarpo, ele nunca me deixou nem um dia. Como eu posso deixar aquele que só me fez o bem? Mas, irmãos, são tantas prisões. É isso que está dizendo aqui. O diabo vai lançar você na prisão. Isso aconteceu nessa localidade. Isso aconteceu aqui em Esmirna. Isso aconteceu. Nós podemos dizer assim: mas aqui no Ocidente nós não temos esse problema de perseguição. Irmãos, nós temos muito mais problema do que nós imaginamos, porque nem tudo em Apocalipse é literal. Há muita figura de linguagem aqui. Há muitas questões literais também. Há muitas metáforas aqui. Porque o diabo, sim, está colocando muitos irmãos em prisão espiritual, em prisão emocional. Está colocando em jaulas intelectuais. Por exemplo, muita resistência de estarmos juntos nesse meio aqui que nós estamos participando juntos. Algumas resistências. Mas por quê? Porque o diabo fala: não, mas isso aí não é a maneira como eu estabeleci lá no início. Irmãos, então nós vamos ficar o quê? Isolados aqui, no nosso quarto, sozinho, olhando para nós mesmos? Irmãos, o Senhor precisa cuidar de nós, e a realidade da comunhão uns com os outros tem que ser algo genuíno,
prisão espiritual, setas, dardos inflamados do maligno. Mas, irmãos, estamos guardados pelo poder de Deus. Na verdade, nos últimos tempos, um objetivo é que esse mesmo Satanás que quer lançar muitos na prisão, eles querem, o desejo dele é magoar os santos do Altíssimo. Vocês lembram lá em Daniel, no capítulo 7, verso 25? Magoar os santos do Altíssimo, ou seja, desgastar os santos do Altíssimo, consumir emocionalmente os santos do Altíssimo, deixá-los atribulados, deixá-los com as suas razões intelectuais, com as suas próprias visões. Mas o Senhor fala, eu conheço a sua luta, eu sei o quanto você está pelejando, o quanto você está lutando para essa comunhão, o quanto você está buscando estar juntos, o quanto você está socorrendo, suprindo um ao outro. Eu conheço, eu estou vendo. Nada do que está acontecendo passa despercebido por diante de mim, porque eu sou soberano. Eu venci a morte. Eu venci a morte. Então, irmãos, é isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à sua igreja. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Não receberá. Então, para concluir, no versículo 8, no versículo 8 aqui dessa preciosa carta, dessa preciosa realidade que o Senhor está nos colocando aqui nessa manhã, que conforto deve ser para nós saber que Ele é o primeiro e o último. Deve ser um conforto muito grande aos nossos corações. Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. E Colossenses vai nos dizer que Ele é aquele que estava no princípio. Então, para essa igreja atribulada em Esmirna, em véspera aqui de martírio, Jesus se apresenta como aquele que já havia experimentado tudo aquilo que nós, de alguma forma, ainda uma proporção muito menor, estamos experimentando. Ele encarnou nesse mundo. E nessa encarnação ele foi perseguido. Perseguido até a sua morte. Humilhações, escárnios. Ele foi golpeado. Ele foi esmagado. Ele foi dilacerado. Ele sabe o que nós estamos passando. Mas ele saiu vencedor, irmãos. Estamos aqui não só comemorando a morte do Senhor, mas estamos comemorando isso até que ele volte, da maneira como ele prometeu. A sua ressurreição será algo real, visível para os nossos olhos. Queira o Senhor estejamos aqui para contemplar esse grande dia, porque ele é o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último. E isso ultrapassa o nosso entendimento. Isso ultrapassa Gênesis 1, Apocalipse 22, isso invade a eternidade, a grandeza do Senhor. Ele é antes da fundação do mundo. Ele esteve morto, mas tornou a viver. É isso que diz o verso 8. Né? Ele está dizendo assim, olha, eu quero consolar vocês com esta declaração maravilhosa, com essa apropriada palavra. Eu estive morto, mas eu tornei a viver. Isso significa que nenhum de nós precisa mais temer a morte. No verso 8, diz assim também aqui de Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. No verso 17, quando ele está ali no capítulo 1, ainda ali naquele cárcere com João, ele diz assim, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, Cristo é aquele que vive, na qualidade daquele que vive, na qualidade daquele que é eterno, ele prometeu, e então ele mostra. Ele prometeu que virá, prometeu que voltará, e ele mostra que ele não só isso, que ele é a primícia de uma grandiosa ressurreição. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Isso foi real naquela manhã de domingo, quando aquelas mulheres foram ali encontrar um corpo, um domingo talvez tão bonito quanto esse, que nós podemos contemplar nessa manhã. Tão bonito quanto esse. E o anjo estava ali, tinha removido aquela grandiosa pedra, estava sentado sobre ela, né, como um edificador, um construtor que termina de fazer ali o seu concreto, de encher uma laje, de fazer um esforço. Ele estava ali sentado, tranquilo, sobre aquela pedra. Chega ali aquelas mulheres, e buscando um corpo, ele diz assim, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Não é maravilhoso saber que temos um Deus que vive,
que não está mais lá, não está retido pela morte. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida, diz o Senhor. Bendito seja o nome dele, irmãos. E é isso. Nessa manhã nós possamos contemplar esse Deus vitorioso, esse Deus glorioso, esse Deus que sabe, conhece, esse Deus que nunca nos deixa, nunca nos desampara. Bendito seja o nome dele. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, que preciosa a tua palavra. Que precioso, Senhor, é saber que o Senhor é tão vitorioso. Que precioso é saber que o Senhor é aquele que, sim, esteve morto, mas que voltou a viver. Nós te bendizemos, porque o Senhor conhece tão bem a nossa tribulação, a nossa pobreza. O Senhor conhece tão bem tudo isso. E queremos nos manter assim, Senhor. Porque quando somos fracos, então é que somos fortes. Quando somos pobres, então é que somos ricos. Louvado seja o teu nome. Queremos pedir perdão, porque muitas vezes o temor tem invadido o nosso coração. Queremos te pedir perdão, porque é a tua vida, Senhor, que nos reveste, é a sua vida, Senhor, que nos guarda. Ó Senhor, louvado seja o teu nome. E nós queremos nessa manhã ter ouvidos para a tua palavra. Nós queremos nesta manhã, Senhor, ouvir as palavras que são palavras de vida eterna, assim como aquele homem que edificou a sua casa sobre uma rocha, porque ele ouviu a tua palavra. Bendito é o teu nome. Glória ao teu nome pela vida eterna que o Senhor já nos concedeu. Aleluia, Senhor. Louvado seja. E no teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.